Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 21 de janeiro de 2025. Daremos prosseguimento ao estudo dos livros de André Luiz. Nós estamos estudando os Missionários da Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier, e hoje nós estamos no segundo dia de estudo deste livro, e antes de começarmos os estudos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, agradecer pela bondade de André Luiz, por ter trazido até nós esses ensinamentos, e que ele possa nos auxiliar para que nós possamos colocar esses aprendizados na nossa prática, na nossa diária, e também pedir por todos aqueles que não têm oportunidade desses estudos, a todos aqueles que estão nesse momento sofredores, ou nos hospitais, ou pelas ruas abandonados, ou aqueles que se abandonaram pela tristeza, pelas dificuldades da vida, que possam ter a força, a coragem para poder continuar os seus desafios e poder tirar todo o aprendizado dessas vivências que nós temos aqui nesse planeta. Que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo de hoje, o título é O Psicógrafo, né? Foi dado início quarta-feira passada, e hoje nós daremos prosseguimento. Então, encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi, entretanto, encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Deixa eu só adiantar um pouco aqui. Espera lá só um pouquinho. Aqui ficou meio... Tá. Voltando. Surgida a oportunidade, vale-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam uma massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Bom, acho que dá para dar uma paradinha aqui, né, para a gente analisar. Então, aqui a gente vê que quando ele fala, né, que apenas 18 cadeiras estavam ocupadas, a gente já dá para perceber, né, que muito poucas pessoas estavam aptas também a participar, né, daquele encontro ali, né, daquele trabalho, ou porque não estavam, talvez, capacitados para participar, ou porque não tinha ainda interesse, não tinha essa questão de essa visibilidade, né, da importância, né, do trabalho espiritual. E ali ele fala, né, que eles estavam atendendo essas massas, mais para frente ele vai falando, né, sobre o que vai acontecer nessa reunião, e ali ele diz, né, que essas pessoas somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas, né, ou seja, que nem todas as pessoas estavam nesse patamar, né, de ter essa condição, né, também de estar participando desse encontro deles, pelo menos foi isso que eu entendi. Alguém gostaria de comentar? Pode falar, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei interessante, ele deu
eu não sei se foi quase uma indireta que ele falou, que a mediunidade é interessante para quem lhe verifique os aspectos morais. Porque ele sabia que a curiosidade do André Luiz estava sempre voltada para a questão científica, né? E ele falou assim, é interessante para quem lhe verifique os ascendentes morais. Tipo assim, não presta tanta atenção na fisiologia, mas olha os ascendentes morais da mediunidade, são mais importantes. Meio que um puxãozinho de orelha. E as cadeiras, ele está falando claramente que as outras cadeiras estão sendo ocupadas por entidades espirituais. E aí? Daqueles invisíveis. A minha pergunta é séria, tá? Não é uma brincadeira, não. É porque até eu queria entender melhor isso. Vocês pedem licença para sentar onde está sentado, numa cadeira vazia no centro? Você pede licença? Porque ali deve ter uma entidade espiritual sentada. Coisa para se pensar, né, Paulo? Outra coisa também que a gente pode tirar de ensinamento disso aqui é que quando ele fala na questão, quando você comenta aí, Paulo, sobre essa questão de olhar não só o lado fisiológico ele que estava olhando, mas muitas vezes as pessoas se preocupam muito com os fenômenos, né? Que as luzes que são vistas, os seres extraordinários que são vistos, mas às vezes a gente se perde, na verdade, naquilo que é mais importante, né? Daquilo que está acontecendo ali, que aquilo, às vezes eu fico pensando a grandiosidade, né, que é esse trabalho que eles têm, né, que eles preparam todo aquele ambiente com tanto zelo, com tanta, eles têm uma consciência tão diferente da nossa, e de repente a gente trabalha às vezes com tanta, ainda, eu falo desse distanciamento ainda, dessa consciência, que chega a ser banal diante daquilo que eles já estão, a proposta, né, que eles têm ali no trabalho. Então, a gente precisa também adquirindo mais consciência que aquele trabalho ali é algo extraordinário para as pessoas e que nós somos somente um canal. Então, quando ele fala, se eu estou mais preocupada com o que eu vou ver ou com o que vai acontecer ali, muitas vezes eu não concentro naquilo que eu estou sendo ali, porque nós estamos sendo apenas um instrumento, né? Mas esse instrumento, ele precisa estar afinado. Esse instrumento, ele precisa estar desbloqueado para que esse trabalho que eles vão fazer, que é, como diz assim, que é Deus que está expressando ali, né? E essa espiritualidade que a gente fala, que é os mentores e tal, que estão se expressando, eles estão expressando Deus e vão se expressar através de nós. Então, olha a responsabilidade que a gente tem de estar afinado. O instrumento precisa estar afinado, porque ele pode até tocar, mas ele não vai ser agradável e ele não vai ser harmônico, ele não vai ajudar a transcendência da forma que deveria ser. Então, isso é um ensinamento que fica também. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, vamos em frente, que atrás vem gente. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Não, ainda dá um pedacinho, é porque eu tenho que ir aos pouquinhos aqui, vocês vão ter que ter paciência. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a um controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, aqui ele fala da questão, né, que ele via dividir essa luminosidade, ela estava dividida em região, né, determinadas turmas, que era diferente. Ou seja, com certeza, por conta do grau também, né, de evolução de cada um, e dessa consciência de cada um também, né? Porque aí fazia diferente, é que cada grupo, ele estava num patamar, pelo que eu entendi, em torno dessa zona de acesso, ó, tinha os corpos de guarda, né, que eles estavam ali, assim como no centro, todo lugar, né, tem os guardiões, né, que ali está guardando aquele trabalho, ali também não se fazia diferente. E ele fala que pelo vozerio, né, que ele estava ouvindo, quer dizer, ali
mesmo os desencarnados, eles tinham que obedecer um certo controle, ou seja, não era assim que entrando, né, de qualquer jeito, tinha que fazer uma certa triagem, né? Era feita uma certa triagem para a entrada daquelas pessoas. Assim como até no próprio trabalho do centro espírita também, né? Não vai entrando, tem seres que ficam lá fora, às vezes até recebem, né, uma ajuda lá fora, mas eles não estão aptos a entrar ali, até pelo fato do que eles, do objetivo, né, que eles têm ali no local, porque se deixar todos entrar, ou a determinada entrar por todo mundo que quer entrar ali vai entrando, então a coisa não vai, né, não vai acontecer da forma que precisa acontecer. Assim como a gente viu lá no nosso lar, que para entrar, né, lá no nosso lar também tinha esse critério, aqui também tem. Paulo, pode falar. Tem um agravante que muitos dos nossos irmãos ali estão no estado desequilibrado, podem tentar perturbar ou até incorporar médiums. Nós vimos lá no final dos Mensageiros que uma determinada pessoa trouxe ali alguns parentes que estavam muito desequilibrados, e um deles perturbou e tentou forçar uma incorporação, uma manifestação sobre aquela senhora lá, como que ela chamava, dos Mensageiros, era da casa lá que funcionava, Dona Isabel, né? Acho que era Isabel o nome dela. Tinha Isabel e tinha lá daquele outro lugar que ele trabalhava, era a Amália, né? Mas lá da casa, a mãe do Lísias era... Não, aquela era a Laura, né? Eu estou não, dos Mensageiros. confundindo com o nosso lar, tá falando não, dos Mensageiros. É Isabel e o Isidoro, né? Que tinha Isabel tinha a casa dela, e ali funcionava quase como um centro espírita. Então, Isso. ali, dois indivíduos tentaram forçar uma manifestação, tiveram que ser reprimidos, né? Então, esses cinturões de energia é como se você tivesse um lugar onde vão entrar pessoas com muita fome, sofrimento, então tem que segurar para não haver perturbação do ambiente. É isso que vocês falaram, rebatiam. Sim. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Tá. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente. A palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam, atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fontes miraculosas. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para terminar essa parte. Tá, miraculosas. Deixa eu ver onde que eu parei. Acho que eu subi muito, né? Tá. Miraculosas com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando o precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, aqui eu fiquei imaginando quando a gente faz a corrente magnética lá em volta daquela mesa, né? Quer dizer, quando a gente pede para as pessoas que se concentrem, que tragam o melhor que tem dentro de si, justamente é por isso, né? Porque, às vezes, a gente não tem a noção da importância que é a corrente magnética. Ali, na verdade, está sustentando o trabalho todo que está sendo feito naquela casa.
não só desse lado, mas do outro lado também. Claro que do outro lado tem os guardiões também, mas isso, está vendo aqui que é uma troca de energia. Essa energia do encarnado, ela se mistura com a do desencarnado, que está ali naquele trabalho, e aí ela se potencializa, as duas energias. Por quê? Porque eles precisam do nosso ectoplasma e nós precisamos da energia deles para poder, né, que o trabalho aconteça da forma que deve ser. Então, isso é um trabalho muito responsável, e ele fala na questão daquelas pessoas dedicadas ali, que elas estavam totalmente concentradas naquilo que elas estavam fazendo. Porque muitas vezes a gente vê, às vezes, a pessoa não tem noção, nem todo mundo, né, tem noção da importância daquilo que está acontecendo ali. Às vezes a gente pensa que tem, mas a gente ainda não tem essa visão, né, de ver o todo, a grandiosidade, como eles estão vendo, né, como eles estão fazendo tudo isso, e a gente precisa se dedicar a esquecer tudo que está lá fora, e a gente concentrar só naquilo que nós estamos fazendo ali, a serviço. Realmente se colocar, estava lendo o livro ali sobre o passe, e ele fala uma coisa muito importante, que ele fala assim, que a gente precisa só doar, eu me doar. É só isso que eles precisam da gente. André Luiz também, às vezes, ele fala, quando ele traz as mensagens, que ele fala que a gente precisa concentrar, se abrir, se entregar e deixar que esses fluidos, que eles passem através de nós para poder chegar até aquelas pessoas. Então, às vezes, a gente acha que nós estamos fazendo muita coisa, mas, na verdade, a gente precisa só dessa preparação. A gente precisa só estar dedicado àquilo, entregue naquilo que a gente está fazendo. Se a gente se entregar ali, naquele momento, o restante são eles que fazem, né? Mas eles precisam de um bom, como fala, de um bom instrumento, afinado com eles, com a energia que eles propagaram ali naquele ambiente, e que muitas vezes a gente até dispersa energia com tanto sacrifício, né, que eles conseguiram dispersar as energias densas e preparar todo aquele ambiente. E a gente precisa manter esse ambiente para que as coisas funcionem, para que as pessoas sofredoras que chegam ali, que o objetivo, como Jesus falou, são os doentes que precisam de médico, não são os sãos. Então, aquelas pessoas que chegam ali, elas estão muito necessitadas desse tratamento. E se a gente não for um bom instrumento, que eu seja o melhor, né? Aquilo que eu dou conta. Mas aquilo que eu dou conta, eu preciso ser, né? Não deixar aquém daquilo que eu já tenho a capacidade dessa entrega. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Então, eu vou seguindo aqui. Deixa eu ver, fui até onde que eu fui? Até fisiológica, semelhantes forças. Então, vamos lá, semelhantes forças, vou subir um pouquinho. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado. Quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podeis perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi, espantado. Verá, falou Alexandre Gentil. Então, aqui ele está falando, olha, que muitas vezes nós aqui do planeta Terra, a gente tem a gente fala, né, a nossa mente é poderosa, os nossos pensamentos mentais
são importantes, mas a gente fala um pouco, muitas vezes a gente fala da boca para fora, muitas vezes a gente ainda não tem aquela convicção tão forte. A gente ainda tem essa ilusão, muitas vezes, né, que parece, né, a coisa. Então, a gente tem que trabalhar nisso para que isso seja algo da nossa consciência, porque é fácil, né, a nossa, intelectualmente, a gente acreditar, mas consciencialmente é diferente. Eu falo porque, às vezes a gente está meditando e vem um negócio assim, um insight, você fala, poxa vida, agora eu entendi o que era o negócio. Às vezes você tinha entendido só intelectualmente, mas de vez em quando a gente consegue, a gente fala, poxa vida, agora realmente eu entendi aquilo que eu achava que eu tinha entendido. Então, a gente precisa, né, ter mais confiança e a gente saber, poxa vida, se já foi feito tantas experiências, até científica, né, para quem quer a comprovação científica, até com vegetais, que a informação de um passa para o outro, né? Então, imagina nós, que somos seres humanos, que já temos essa, né, um caminhar muito mais longo, mais complexo, do que essas criaturinhas de Deus lá, que é os vegetais, os minerais, tudo isso. Então, a gente precisa saber que a gente realmente, a nossa mente, ela é poderosa. E por isso a gente tem que ter esse cuidado, para onde que a gente está direcionando essa nossa mente? Às vezes a gente se prende por tantas bobagens, por tanta futilidade, às vezes uma palavrinha que o outro falou, a gente desgasta essa nossa mente por conta daquela palavra lá que não nos agradou, por conta de tantas coisas. Quando ele fala para não perder nem um minuto, a gente vê a importância de cada minuto daquilo que a gente está fazendo, porque não é só lá no centro espírita que eu estou trabalhando para Deus, é todos os lugares que eu estiver, né? Eu sou um ser que foi criado por ele e ele se expressa através de mim em qualquer lugar. Tudo aquilo que eu vim fazer, tudo é importante. Qualquer coisa que, por mais simples que pareça, tudo isso a gente precisa ver dessa importância, desse nosso caminhar, porque não é só lá naquela hora que eu estou lá no centro espírita que eu estou servindo, não. Eu tenho que ter essa consciência que eu estou servindo em todo lugar. Através do meu pensamento, eu estou servindo a humanidade, porque se o meu pensamento é bom, eu estou agregando algo bom para a humanidade. Se o meu pensamento é negativo, é ruim, eu estou agregando algo a mais, estou pesando um pouco mais ainda esse planeta, né, a energia desse planeta. Então, quando eu estou lá no trabalho, eu também estou servindo, né? Não importa se é meu trabalho profissional, se eu estou ganhando por aquilo, não importa, mas esse trabalho faz parte da minha vivência, faz parte da minha experiência, faz parte desse planejamento divino que a gente viu, né, tá vendo lá no Livro dos Espíritos, que como que essa programação tão complexa, né, para que a gente venha, como que é engenhosa tudo isso para nos trazer para esse planeta, para quê? Para mim ficar assim, inerte, né? Para mim perder uma vida toda e deixar de realizar tantas pequenas coisas que eu posso realizar. E aí ele fala assim, ó, a questão da comunicação, né? Aqui ele está falando o quê? Que nem todos têm essa condição, né? Porque são poucos, por exemplo, lá, olha, viu? Ele separou 6 só que tinha condição de receber, né? As mensagens dessas pessoas. Então, são poucas as pessoas capacitadas para receber essas mensagens, são muitas pessoas, né, que querem enviar as mensagens. Então, tem gente que fica anos esperando o momento delas poderem se expressar. Então, a importância, né, de tudo isso, desse trabalho, que é realizado, né, entre o céu e a terra, essa mediação, né, que é feita entre o céu e a terra, para que a gente cada dia valorize mais isso, o momento que a gente está ali, que seja realmente, a gente esteja ali, que a gente não esteja, né, longe daquilo que a gente está fazendo, em qualquer momento da nossa vida, até quando está lavando louça, se eu estou ali concentrado no que eu estou fazendo, eu estou, né, trabalhando o meu aperfeiçoamento, que eu não disperse os meus pensamentos com coisas que não vai me levar a lugar nenhum, pelo contrário, muitas vezes até vai me dispersar do meu caminho, né? A gente tem que ter um certo foco, mesmo que a gente não consiga ainda, mas eu acho assim, mesmo aquelas coisas que eu ainda não consigo, mas se eu tenho vontade de realizar isso vai chegando na minha vida aos poucos. Agora, se eu não me preocupo, eu quero fazer só aquele normalzinho ali do dia a dia, é isso que eu vou ter na minha vida também.
E eu já falei demais, agora fica com vocês. Ninguém se atreve? Então vamos lá para frente. Então, vamos lá para frente. Vamos começar dirigindo-se, né? Eu subi um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Era lá. Tá, minuto. Ah, tá. Me achei aqui. Que às vezes eu me perco, porque é muito negócio aqui, é meio pequeno. Tá. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis. Olha, prováveis, hein? Mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandado superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, ele diz aqui o que? Daqueles 6 que podiam receber ali as mensagens, apenas um estava apto, os outros não estavam. Ele diz provável, né? Que eles eram 6 prováveis, mas desses 6, somente um estava apto. Então, o que ele fala? Então, agora, ele ia receber só aquela mensagem que fosse de interesse coletivo. Não ia dar margem, né, para alguma coisa extraordinária, ou seja, para alguém que quisesse mandar um recado, vamos supor, para a família, lá para a mãezinha, para o irmão, não. Porque só tinha um para receber. Então, ele ia priorizar o todo, sem particularidade, né? Os 6 eram espíritos, Abadia, que queriam se comunicar, não eram 6 médios. Ah, entendi, desculpa. Aí não, mas mesmo assim você está certo, porque ele falou assim, daqueles, só tinha um que veio preparado, quer dizer, tinha outros provavelmente, ele não falou quantos, mas tinha outros que não estavam prontos. Né? Ou que não compareceram, né? Que já viu aquela história, que tem um livro que ele fala assim, que foi na casa de um, ou a pessoa não estava apta lá porque ela tinha feito não sei o quê, né? Aí foram, vamos buscar o outro lá, que o outro, né, chegou lá, o outro também tinha feito não sei o quê durante o dia, que ele não estava preparado para... Então, olha só a importância da gente se preparar para dormir também, né? Porque, por exemplo, o médium encarnado, quando eles precisam, eles vêm buscar durante a gente está dormindo lá. Agora, como é que eu estou dormindo? O que será que eu aprontei antes de eu ir dormir? Será que eu fiz minhas preces? Será que eu me entreguei para a espiritualidade para mim dormir? Porque eu tenho que saber que quando eu for dormir, provavelmente eles vão me buscar para algum tipo de trabalho. Nem que seja para vir ali buscar minha energia, para aplicar em um ser desencarnado, por exemplo. E aí, como que está a minha energia ali durante o sono? Será que eu me preparei para esse sono? Então, ver que até nesse momento é importante. E não é só aquele médico que trabalha lá no centro, né? Mas as outras pessoas que trabalham em outras localidades, muitas vezes nem sabem, né, que eles vêm buscar também a sua energia. E aí, aquele, quando ele fala que também é uma máquina, né, quer dizer que também, né, desgasta, que é delicado, ou seja, porque às vezes o meu mental não tá bom, que às vezes aconteceu alguma coisa que emocionalmente, né, me deixou despreparado, né? Tem N coisas que podem ter acontecido com uma pessoa. E aí ele fala aqui, ó, preliminarmente devemos conhecer o serviço mediúnico preponderante os fatores morais, ou seja, primeiro, né,
essa preparação mesmo, né, daquela pessoa que não só ali naquele momento, mas que ela tem uma vida pelo menos mais ou menos digna, né, mais ou menos dedicada, pelo menos ao trabalho que ela está desempenhando. Então, nesse momento, o médium, olha, para ser fiel, ele precisa estar com essa limpidez. Até ontem, Adão ainda estava comentando lá que o mestre, no livro que a gente está estudando, ele fala muito essa questão, ele dá exemplo que o lago, quando a água está límpida, quando ela está serena, a lua reflete inteira, com toda a sua beleza. Mas quando a água está mexida, né, que ela está ou turva, ou que você joga uma pedrinha, ou qualquer coisa que ela se movimenta, você não consegue ver a lua nitidamente. Ela aparece, né, os reflexos dela aparecem todo desconectado. É a mesma coisa que ele está falando aqui. A gente tem que estar com a mente serena, né, o coração também sereno, e aí é onde acontece isso, a gente adquire, né, com a prece, com a meditação, de ir trabalhando no dia a dia para que a gente se torne, né, mais sereno. E aqui, naquele momento, por isso que eles falam, desde manhã, quando a gente vai participar de um trabalho, a gente já tem que estar preparado, se preparando em casa. Não é esperar só para chegar ali para se preparar, mas se não teve como se preparar em casa, que chegue ali, que se prepare. Ali, antes do atendimento, por exemplo, por que tem o estudo? O estudo é para a gente serenar o nosso coração e nossa mente. Agora, se eu saio do estudo e eu já começo a levar minha mente para uma outra coisa, fora daquilo que me centrou ali, o meu coração também, o que vai acontecer? Todo aquele trabalho que foi feito ali através do estudo, ele vai ser disperso. Quando eu chegar lá para atender aquela pessoa que está ali à minha frente, eu vou estar totalmente desconectado também com a espiritualidade, que eu vou ter dispersado tudo aquilo que foi feito. E eu deixo com vocês agora. Vou subir, então. Indicando, deixa eu só ver aqui, fixo. Pode falar, Mauri. Essa questão da porcentagem que a gente influencia na comunicação e no serviço, ela sempre vai existir, né? Um toque, uma, um jeito nosso de falar, né? Com base também naquilo que a gente tem de informação, porque assim, eles vão se valer da gente na nossa condição. Se eu for analfabeto, eu vou passar uma mensagem diferente de um cara que tem uma formação literária, complexa, enfim. Mas eu acho que ele está falando aí principalmente da questão moral, né? A questão do compromisso, da entrega, da questão. Então sempre vai haver um grau de animismo, né? Algum grau de influência. Mas quanto mais houver entrega, imagino eu, e mais serena tiver a sua mente, a gente vai conseguir ajudar melhor, né? Em tudo na vida. Então, mas, por exemplo, é onde eles falam a questão do animismo. Eles pedem para a gente estudar justamente por isso, que eles vão aproveitar, eles dizem que eles aproveitam aquilo que eu conheço, né, para que o trabalho seja feito. E outra coisa, às vezes a pessoa analfabeta também, existe, por exemplo, em alguns casos, lembra que Eurípides Barçanufo, quem falou para ele acreditar realmente que o espiritismo era algo de coisa boa, de verdade, foi um analfabeto que, por ele, quem se expressou foi nada mais, nada menos que João Evangelista. E ele era analfabeto, mas ele era analfabeto naquela vida, você entendeu? Às vezes, nessa vida, eu sou analfabeta, mas às vezes eu tenho conhecimento de outra vida, às vezes até mais, né? Do que muitas pessoas. Eu Então, isso coloquei é não muito relativo. eu coloquei não no juízo de valor, eu coloquei na questão de característica de cada um, Ah, e isso entendi. imprimia um certo tom, né? Então, Aham, se eu vou pintar um quadro, eu gosto de verde, talvez eu use mais tons de verde, entendeu? aham. Mas tem a questão moral, a questão intelectual é importante, mas tem a questão moral que me Sim, parece que é o foco, né? que é mais importante. Janete, pode falar, só abre o microfone. Só abrir o microfone, Janete, clicar no
no íconezinho do microfone. Não sei se você clicou sem querer na mãozinha. Bom. Aí depois, se quiser falar, não sei se você clicou sem perceber. Vou, então, seguindo aqui, indicando o médium. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam, e, em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui, porque aqui não dá para mim ver. Deixa eu ver, edificantes. Não, deixa eu ver se eu... ser livre quando nós... esses fatores elevados. Ah, tá, agora me... Oi, Abadia, consegui. Pode falar, Janete. Boa noite. Boa noite. Eu penso, Janete, na minha simplicidade, eu penso que o nosso compromisso como médium, como trabalhador da doutrina, é mais moral. Lógico que tem que ter o conhecimento, mas é um compromisso moral que mais fortalece o nosso trabalho ali. Sim. Em qualquer lugar. É aquela preparação nossa durante o dia, à noite, o que nós falamos, o que nós comemos, o nosso pensamento, a nossa oração. Então, um conjunto. Eu penso que isso daí é um conjunto. Eu acho que o microfone do Celso está aberto. Do Celso está aberto, Celso, seu microfone. Por gentileza, enquanto a Janete fala, por gentileza. Então, é um conjunto de tudo isso que fortalece o nosso trabalho. A nossa boa ação, o pensamento, o alimento, é tudo isso. É um compromisso realmente que temos que tem que existir da nossa parte, para poder tornar-nos melhores, tornar o nosso trabalho na nossa casa um trabalho de amor realmente, porque é necessário. Quando os irmãos desencarnados aproximam, eles esperam esse atendimento amoroso da nossa parte, né? E quando também estamos transmitindo o passe no salão, às vezes, a maioria das pessoas que recebem também o tratamento ali, eles são pessoas que estão naquele momento com muita dificuldade, às vezes nem só de saúde, mas assim com dificuldade mesmo de sentimento, de sofrimento, por alguma coisa. E os desencarnados do mesmo jeito. Então, a gente sente a necessidade de preparar. Eu, Janete, sinto a necessidade de preparar. Tanto é, quando eu estou bem, eu peço para ir para a mesa. Porque eu sinto que ali na mesa, os nossos irmãos, assim, nós somos beneficiados juntamente com eles, que passam por ali. É só isso. Isso mesmo, Janete, realmente é isso mesmo. Pode falar, Paulo. A Janete tem toda razão nisso, e todo esse preparo moral
é o exercício diário nosso, não só no centro, mas fora do centro. Nós temos que lembrar que manifestar todo o amor, carinho no centro, exige, como está falando aí, todo um preparo durante a semana, né? Que é o que a Janete falou aí. Agora, voltando um pouquinho ao assunto aqui do texto, a mediunidade da psicografia, ela é uma das mais complexas que existem, né? E o equilíbrio vamos dizer assim, no momento da psicografia é muito difícil, porque se existe uma psicografia forte em um determinado centro espírita, as pessoas ficam querendo receber mensagens também, os encarnados. Então, eles ficam lá apreensivos, querendo... Vocês devem lembrar do final do livro Os Mensageiros, do Dona Isabel, tinha uma senhora lá que queria passar uma mensagem para a filha dela, de qualquer maneira. E ela já tinha até uma certa conquista moral para ter aquela... Mas o instrutor lá, que era o... Como que chamava? Aniceto. Ele contemporizou e disse que não era o momento, que aquilo ia levar mais perturbação e tudo mais. E os encarnados ficam ali, às vezes, desejando receber uma mensagem que é justa, né? Mas aí, no caso, como só tinha um médium, 6 comunicantes, ele teve que fazer uma escolha. Obrigado, pessoal, só isso. E eu vejo, assim, que essa questão da psicografia, principalmente as pessoas que não têm, às vezes, muita compreensão, às vezes a pessoa lá o familiar acabou de desencarnar, eles já vão lá num centro lá e já pede a psicografia da pessoa, porque não tem noção da perturbação que aquela pessoa fica, né, no início. Eu falo porque eu vejo, assim, pessoas da minha família mesmo, às vezes a pessoa até de outra religião, mas quando perde alguém, entre aspas, né, porque a gente não perde ninguém, a pessoa vai lá direto no centro espírita, mesmo no centro espírita, porque ela quer receber uma comunicação. Às vezes a pessoa acabou de desencarnar, né? Então, muitas vezes é falta até de compreensão nesse sentido, né? De esclarecimento das pessoas. Daí ele fala assim, ó... Um pouquinho, Badia. Tá. Mas tem algumas reuniões espíritas que são voltadas exclusivamente para... Não, eu sei. Né? Uhum. É só falar aqui, porque às vezes os outros... Por exemplo, tem aqui o Bacelli, por exemplo, ele faz esse tipo de reunião no Brasil inteiro. Ele vai... Aqui em Campo Grande tem um centro em que ele vem de fora, 2 psicógrafos vêm de fora, com essa intenção. As pessoas que vão lá, elas já vão para receber a psicografia, os médiuns que vão lá vão para psicografar, e a equipe espiritual vai para realizar a psicografia. Já é uma coisa bem dirigida, né? Assim como tem reuniões espíritas que é para materialização, tem reuniões espíritas de cura, então é nesse sentido. Mas às vezes eu penso, assim, é coisa minha, estou falando, mas às vezes eu tenho a impressão, assim, que muitas vezes até um ser espiritual lá mesmo, às vezes até para acalmar aquela família, às vezes pega e dita uma mensagem também para acalmar, porque às vezes a pessoa está muito, né, angustiada e não tem como todo mundo receber. Às vezes eu penso, será que não tem alguém lá do outro lado que fala assim, né, às vezes até manda um recadinho lá, que nem às vezes eu penso, sei lá, pode ser coisa minha, mas às vezes eu penso, quer dizer, nem a pessoa, nem todos, né, às vezes para acalmar, né, aquela família que está muito angustiada, né, também. E aí ele fala assim, ó, que dessa questão da preparação, né, que as pessoas, a compreensão consciente do espírito de serviço não poderia atender aos propósitos edificantes, né, quer dizer, se não houvesse essa dedicação, essa entrega. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então, está vendo que por isso que eles têm todo esse cuidado, né, de proteção com a gente, né, com a família, de ajudar, muitas vezes, a gente a ter esse equilíbrio, né, até físico mesmo, né, porque se a gente tiver qualquer coisa dessa aí, a gente vai ajudar menos. Então, muitas vezes, por bondade deles, né, eles até auxiliam nesse esquisito para ajudar a gente nessa questão desse equilíbrio, porque, como diz o outro, como diz o popular, né, ninguém também é de ferro. Passa por tantas situações que às vezes a pessoa não consegue, né,
tem momentos na nossa vida que a gente não consegue esse equilíbrio, né, que a gente precisa desse auxílio deles para dar uma balanceada na coisa, para a gente voltar, né, ao nosso equilíbrio também. Não sei se alguém vai querer comentar, eu vou dar uma subidinha aqui, porque esse fazia parte daquele pedaço lá, mas tem problema se quiser comentar. Então, vou subir um pouco mais. Vamos lá. Ralando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso navio, sustentando a luz mental. Pavio, né? Desculpa, acho que é pavio, é que aqui tá tampando o meu negócio. A luz mental, como chama generosa de uma vela, alguma de uma coisa. vela. De uma Tá. vela. De uma vela de proporções. O De centro... enormes proporções. Tá. É que tem um pedacinho aqui que tampa, por causa que ele está anexado no WhatsApp. Os centros metabólicos infundiam-me surpresa, porque depois da surpresa só vem e mostra figurações. Surpresas, ponto. Você Então tá. quer que eu leia essa parte, Badir? Só ter caprichosa ali, porque está aparecendo só depois de mostrava. Surpresas, ponto. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos, ponto. Então, olha que incrível, ele está falando ali, justamente ele está reforçando mais, né, que aquele médium, ele não precisava, não era só a questão, né, de um preparo espiritual, mas ele também precisava desse auxílio físico, né, da saúde física, para que ele não se perturbasse. Por quê? Porque eles precisavam desse médium, né, porque já não são todos que têm essa característica, né, de psicografar. Então, aqui também ele fala, né, como às vezes, né, a gente recebe o auxílio para também ser um melhor auxílio. E aí ele fala que a questão da curiosidade dele, o que aconteceu? O mentor ali, ele transferiu para ele, né, um pouquinho da capacidade que ele tinha, né, de visualização, para que ele pudesse enxergar além daquilo que ele tinha capacidade, né? Quer dizer, naquele momento ele emprestou um pouquinho da mediunidade dele para o André Luiz, para ele poder visualizar de uma forma mais ampla o que estava acontecendo com aquele médium na hora que ele estava fazendo a psicografia, né? E é isso. Queria comentar uma coisa bem interessante que eu andei conversando há um tempo atrás, andei conversando com o Adão. Essa partezinha, esse parágrafo final, ele descreve a energia Kundalini aqui. Vocês devem saber que os chakras absorvem energia do prana, da natureza, e todos os chakras pelo sistema nervoso vai até o canal medular. Essa é a visão espiritualista. As energias vão pelo sistema dos plexos, e das glândulas, e de lá elas vão se concentrar no conduto medular, que os espiritualistas falam que existe um tubo de luz do conduto medular. Olha o que o André Luiz fala aqui. Os condutores medulares formavam extenso pavio de luz.
minha gente. E esse pavio que os espiritualistas falam, esse tubular da energia Kundalini, ela vai até a mente, até a região mental, né? Sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então, André Luiz fala da energia Kundalini aqui, só que ele chama de pavio, porque, inclusive, chakras, ele não gosta de usar muito a palavra chakra, ele usa, como que é? Força, centro de força. Centro de força. Então, ele não gosta muito, mas é muito interessante isso, né? E essa... Desculpa, pode Não, e essas glândulas que ele fala aí, que estão bastante núcleos luminosos, isso é pura eletricidade, pura concentração de fótons ali. É igual a nossa lâmpada aqui, é fóton mental, porque o André Luiz, ele descreve os fótons mentais saindo da mente. Então, eles vão ali, entram na célula do perispírito e formam um facho de luz ali. É isso, pessoal. E uma coisa, esse condutor aqui, que ele está falando, é aquele que a gente exercita na meditação, né? Que fala para mentalizar o canal, mentalizar aquela luz subindo desde o chakra básico até o chakra aqui da coroa, né? Então, é isso. Então, André Luiz fala dessa energia, ele fala nesse capítulo, ele chama de uma vela de grandes proporções, não é uma velinha, não, é aquela luz tubular que vai para o canal medular dos indianos, que eles falam, né, aquela energia. Então, ele fala realmente, só que ele é poético, né, ele fala em pavio, em luz de grandes proporções, muito interessante isso. Deixa eu subir aqui, então, o negócio, eu não encaprichoso, então, vamos lá. E, de novo, emprestou uma certa acurácia de percepção, né? O mentor dele, já no livro anterior, ele também fez isso num outro momento, que aumentou a percepção dele, né? Então, você nota que, de acordo com o seu nível de evolução moral, você também deve melhorar as suas percepções, deve melhorar a sua questão mediúnica, né? A importância de se reformando e melhorando. Lembrando, Maurício, lá no nosso lar, antes dele partir do nosso lar para aquela viagem de uma semana nos Mensageiros, ele recebeu todo um tratamento para se tornar. O André Luiz recebeu um tratamento lá no centro de comunicação, lá, não lembro como é que chama, o centro de esclarecimento, né? De esclarecimento. Isso. Ele recebeu todo um tratamento com passes para aumentar essa visualização que o Maurício falou aí. Então, na verdade, eu estava pensando até esses dias, eles fizeram o André Luiz se tornar médium. Eles tornaram o André Luiz médium. Acho que é isso, que ele ficou claro e evidente. A única coisa que alguém tinha que chegar nele, como aqui aconteceu, mas o Aniceto também fez isso, tinha que chegar nele, passar pôr a mão ali, fazer alguma coisa, se concentrar um pouquinho, aí ele enxergava. Sabe o que eu acho que deve ser interessante, transpondo para a questão da encarnada? Se a gente tivesse, por exemplo, Paulo, essa possibilidade de avaliar isso dentro de uma consulta médica. Imagina como seria ampliada você fazer uma avaliação não só anamnese tradicional, exame físico, mas também uma visão espiritual, de uma mancha, de uma alteração. Essa é a proposta do Dr. Paulo Frutuoso, naquele livro A Medicina Mediúnica do Futuro. Imagina como vai ser acurada a avaliação. E quanto de exponencialmente vai crescer o auxílio, né? Porque a doença já tem esse papel, né? Dentro da saúde da pessoa, da vida, da encarnação dela, tem esse papel, né? Você imagina se você conseguir analisar a fundo essa questão energeticamente, como isso vai beneficiar, né? A encarnação. Verdade. Queria pedir para a Janete desligar se ela não tiver assim... por falar alguma coisa, desligar o microfone, Janete, obrigado. Só o microfone. Sim, pois não. Abadia, se quiser continuar. Não, eu estava pensando aqui, né, quando ele fala que, quando ele empresta um pouco dessa energia, eu lembro que os mestres falam para a gente pode roubar um pouquinho da energia deles, né, quando a gente mentaliza eles, o Yogananda mesmo fala, né, para a gente pode roubar um pouquinho, que ele fala que ele roubava dos santos, né, a energia dos santos. Ali, quando a gente mentaliza eles aqui no chakra, por exemplo, frontal, sei lá,
a gente rouba um pouquinho da energia deles, quer dizer, na verdade, ali já não está sendo um roubo, por quê? Porque ele está doando sem a gente, sem Ele está doando, né? Ele está doando, mas a gente também, quando a gente mentaliza o Jesus ou os mestres, a gente também está captando um pouquinho dessa energia dele, né? Jesus, quando aquela mulher com hemorragia tocou nele, aquilo foi quase mesmo, porque Jesus, de alguma forma, ele sabia, né? Mas esse livro que eu estou lendo, daquele médico lá, ele explica, ele fala ele fala a visão dele daquela questão de Jesus lá, ele fala que essa questão do campo de informação, quer dizer, o campo daquela mulher tocou no campo dele, né? Quer dizer, houve uma interferência ali, ele sabia que alguém tinha, mas é uma conversa para outro dia. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível e a epífise, né, emitia ralos azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação, propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Então, aqui ele está explicando, então, novamente, ele está reforçando, né, que não é só o preparo, mas além de eu me preparar, eu preciso, né, querer me preparar, eu preciso treinar, eu preciso querer colaborar. E isso ele fala aqui, ó, que não é uma coisa automática, né? Eu preciso ir exercitando, né, no meu dia a dia. Eu preciso fazer esse trabalho interno, né? Não é que chega lá e falo assim, porque às vezes, vamos supor, o médium lá, ele é médium de corporação. Chega na hora lá, ele não é um cavalo que o mentor dele vai montar nele, ele vai sair fazendo as coisas. A gente tem que ter consciência, né, que eu preciso desse trabalho interno meu para que eu possa fazer com que essa ligação não seja perturbável durante esse processo, porque quem vai vir ali muitas vezes é um ser que está em desespero, totalmente em desequilíbrio. E se não houver essa questão aqui que ele fala, o que vai acontecer? Eu vou me perturbar, esse espírito, ele vai, com essa perturbação toda dele, ele vai conseguir me tirar desse meu equilíbrio, né? Porque é muito fácil, como ele fala, é muito tênue aquela questão ali, é muito próximo a uma coisa da outra. Então, todos os dias eu preciso desse trabalho interno para que eu possa realmente estar ali e fazer o que ou me dedicar, né, para que se faça esse trabalho, porque esse trabalho é conjunto. Por mais que é muito pouca coisa que a gente faz, mas ele tem uma parte que é conjunta comigo, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver preparado, se eu não estiver entregue, se eu não tiver buscado esse equilíbrio, esse trabalho interno, eu vou ter dificuldade para manter esse equilíbrio para que esse trabalho seja feito. Não sei se a Janete levantou a mãozinha ou se já estava levantado. Não sei. Mauri levantou. Mauri, pode falar então. Eu vi que uma mãozinha se levantou, então é a sua. Epífise é a pineal, né? Então, de novo, associada à mediunidade. E eu fico imaginando que a gente tem que ter muita fé. E às vezes é bem duro, assim, a energia é bem densa, né? Que nas minhas poucas vivências nesse aspecto,
Eu já tive experiências assim de você quase sucumbir, de você ficar com tontura, de você perceber uma vibração não só de quem está lá sendo consultado, mas também de quem acompanha essa pessoa. E aí o clima desce assim de uma maneira muito, né? E aí você tem que ter um controle psicológico, nessa experiência que eu tive, que especificamente estou falando, e uma fé muito grande. Falei, pô, mas espera aí, eu estou aqui no intuito de auxiliar, no intuito né, para fazer o bem. Então, assim, Deus é maior do que tudo isso, né? E tenho certeza que o pessoal do plano espiritual vai prover, né? Mas tem horas que é bem complicado, é como você estava falando mesmo, Badia, é bem denso, né? Todo o ambiente energético, e a coisa pesa de uma tal maneira. Então, se a gente não tem algum equilíbrio, né? Não tem um preparo, e o outro já vem num distúrbio todo bagunçado ali. Às vezes o que é para ser bom acaba atrapalhando, né? Acaba dando mais confusão. Então, por isso que o médium ele é preparado para depois ir para o trabalho, né? E às vezes, quando a gente está lá na educação mediúnica, que é chamada a educação mediúnica, a gente não entende por que às vezes demora tanto tempo, mas justamente é por isso. A gente vê aqueles que estão sendo preparados ainda, quando eles recebem ali, muitas vezes eles passam tão mal que precisa ser atendido várias vezes, né? Por quê? Porque ele ainda não aprendeu, ele ainda não aprendeu, né? A conter aquilo, a filtrar tudo aquilo, né, a ter esse equilíbrio. Por isso que precisa, muitas vezes, de tanto tempo, né, de preparação para depois ele ir para o trabalho. E mesmo assim, às vezes, o médium ainda sofre, né, dependendo do tipo de mediunidade, né, porque existe várias mediunidades, né, mas aquela que é mais ostensiva, que realmente ali incorporação mesmo, que não é através da energia mental, ele muitas vezes sofre muito no início mesmo, quando ele ainda começou a trabalhar, que ele ainda não tem todo esse apetrecho, esse preparo dele, por isso que precisa de tudo isso. E esse estudo, aí entra o estudo na parte que eu preciso entender a minha mediunidade, mas eu só vou entender ela através do trabalho, claro, mas também através do estudo. Eu lembro que eu perguntava direto para o Adão sobre a mediunidade. Um dia ele falou para mim, olha, eu vou indicar um livro, você vai ler o Mediunismo do Ramatiz, que você não vai ter nenhuma dúvida. E realmente, Ramatiz, naquele livro, ele fala sobre todos os tipos de mediunidade, não tem como você continuar tendo dúvida, porque ele fala tudo sobre isso. Aí eu nunca mais precisei ficar perguntando, né? Às vezes eu pergunto hoje em dia coisas assim que vem vindo, né? Que não é do meu conhecimento, mas a respeito da mediunidade, ali naquele livro a gente aprende tudo que a gente precisa. Mas Abadia, então... eu tenho uma sugestão, são 9 horas, Uhum. nós estamos na metade do livro. Para parar aqui, né? Não, uma sugestão, porque eu acho que Não, tá certo. algumas pessoas às vezes vêm do evangelho já, para não prolongar muito, Uhum. aí a gente continua na próxima, pode ser? Então tá, terminou aqui então, na Eu estou válvula anotando aqui, receptora. eu vou anotar Então sempre tá. aqui. Então tá bom, eu vou parar aqui a gravação. Eu tinha até esquecido disso, viu, Paulo? Foi bom se lembrar. Acho que é